A chegada dos negros da África no Brasil tem início com o período colonial, quando era necessário a mão de obra escrava. Inicialmente, os índios foram escravizados, porém, posteriormente começou a ocorrer o tráfico negreiro. A raiz do racismo está justamente nesse período histórico, quando o negro era tratado apenas como um objeto, utilizado como algo destinado ao lucro dos que realizavam esse tráfico. Dados apontam que por volta de 1580 chegavam cerca de 2.000 africanos no litoral nordestino, sendo trazidos por total de cerca de 4 milhões, vindo pelas embarcações conhecidas como navios negreiros, muito famosos pelas condições extremamente precárias, o que levava à morte de inúmeros escravos. Os escravos eram usados em diversos tipos de trabalhos, principalmente nos engenhos de açúcar. O trabalho era muito marcado por ser exaustivo e desumano, não dando nenhum direito ao negro. Os direitos e liberdades só foram conquistados muitos anos depois, com muita luta, e atualmente é muito clara a presença do racismo e resquícios de tudo o que era feito ao negro no período da escravidão. No século XVI, assim que os portugueses iniciaram a produção açucareira no Brasil, se inicia um debate sobre qual força de trabalho poderia ser empregado nesse tipo de negócio. Afinal de contas, para que o açúcar desse lucro em pouco tempo, era necessária uma produção em larga escala, sustentada por um grande número de trabalhadores. Desse modo, os colonizadores se dispuseram a promover a escravidão dos índios que ocupavam as terras, ou dos africanos disponíveis do outro lado do oceano. Mesmo sendo mais acessível, a escravização dos indígenas mostrava-se problemática por uma série de fatores conjunturais. Primeiramente, os índios não eram acostumados a uma rotina de trabalho extensa, tendo em vista que privilegiavam uma economia de subsistência. Por outro lado, muitos deles morriam ao contrair as doenças, e aqueles que eram escravizados articulavam facilmente a sua fuga, mediante o conhecimento do território. Não bastando tais explicações, a Igreja também teve enorme peso para que a escravidão indígena não ganhasse força no espaço colonial. Tal influência explica-se pelo fato de a Igreja ter interesse em converter os índios à crença católica. Naturalmente, se os índios fossem submetidos à escravidão, logo demonstrariam uma resistência em aceitar a religião do colonizador. Por fim, o governo de Portugal expediu várias leis, proibindo o aprisionamento indígena. Por outro lado, a escravidão africana mostrava-se uma alternativa mais viável, tendo em vista que os portugueses já tinham fixado, desde o século XV, vários entrepostos ao longo do litoral africano. Ao mesmo tempo em que já dominavam essas rotas, o governo português logo percebeu que o tráfico de escravos para a América seria interessante, já que essa atividade também poderia gerar divisas para os cofres do Estado. Para os colonizadores, e principalmente para os senhores de engenho, o escravo africano apresentava o melhor desempenho no trabalho com a lavoura e o investimento em sua aquisição mostrava-se bastante rentável. Não bastando essas explicações de cunho econômico, a Igreja considerava que a escravidão africana seria um castigo de Deus contra os vários povos daquele continente, tomado pelas crenças politeístas e a própria religião islâmica. Dessa forma, vemos que a escravidão africana se tornou predominante no espaço colonial brasileiro. Contudo, em certas regiões de menor desempenho econômico, vemos que a escravidão indígena se tornou em uma alternativa bastante comum. Geralmente, um escravo índio custava metade de um escravo vindo da África. Com isso, percebemos que os dois tipos de escravidão acabaram se mantendo ao longo de nossa história. A escravidão é a prática social em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre outro designado por escravo. Essa relação, na maioria das vezes, é estabelecida por meio da força. Desde a antiguidade, escravos eram oficializados como mercadorias ou aquisições provenientes de guerras ou qualquer tipo de conflito. Quando comercializados, o preço variava de acordo com as condições físicas do escravo, suas habilidades, idade, origem e etc. No Brasil, a primeira forma de escravidão foi baseada nos negros da terra,
que eram os próprios nativos indígenas. Porém, a escravidão indígena foi proibida pelo Marquês de Pombal, pois os índios eram considerados inaptos para o trabalho. Porém, a abolição da escravatura só veio a ser discutida durante o Iluminismo, no século XVIII, época em que surgiu um movimento político chamado de abolicionismo, que visava a abolição da escravatura e do tráfico de escravos. Posteriormente, com o surgimento do ideal liberal e da ciência econômica na Europa, a escravatura passou a ser considerada como pouco produtiva e moralmente incorreta. Já no Brasil, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz passou a punir os traficantes de escravos, fazendo assim com que nenhum escravo adentrasse no país. E em 1871, aprovada a Lei do Ventre Livre, que garantia a liberdade de qualquer filho de escravo nascido a partir daquele ano. E em 1885, a Lei do Sexagenário, que assegurava a liberdade dos escravos com mais de 60 anos de idade. E, mais tarde, veio a adesão ao abolicionismo, meados do século XIX. Em 1880, a escravidão foi abolida no Brasil a partir da Lei Áurea, sendo que o Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão. Na década de 1840, as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra estavam abaladas pela aprovação da tarifa Alves Branco, imposto de 1844, que ampliava as taxas alfandegárias cobradas sobre os produtos importados que chegassem ao país. Em 1845, os ingleses aprovaram a Lei Bill, que autorizava as embarcações britânicas a confiscarem todo e qualquer navio que transportasse escravos. Dessa forma, o comércio de escravos no Brasil estava sendo prejudicado. Essa medida era mais uma das ações pelas quais os ingleses pressionavam o Brasil para que a escravidão chegasse ao fim no país. Mais do que questão de ordem humanitária, essa medida tinha por objetivo ampliar o mercado consumidor brasileiro, ao converter. O resultado de tal pressão acabou surgindo em 1850, quando a Lei Eusébio de Queiroz proibiu a chegada de embarcações negreiras no país. Essa medida acabou sendo uma das primeiras leis abolicionistas. Com a diminuição da oferta de escravos, os senhores de terra buscavam o uso da mão de obra assalariada de trabalhadores imigrantes. Apesar dessa primeira conquista, o tráfico interno de escravos ainda fez com que muitas das lavouras do país fossem sustentadas pela força de trabalho do escravo. Contudo, o preço de um escravo se tornava cada vez mais elevado, inviabilizando economicamente a sustentação de tal prática. Em 1885, a Lei dos Sexagenários determinou que os escravos maiores de 60 anos fossem imediatamente liberados. Na época, a lei foi intensamente criticada, pois existiam poucos negros em idade avançada, subordinados a condições de trabalhos assoladoras. Poucos escravos chegavam a viver tanto tempo. Além disso, a liberdade desses escravos representava um ganho para os proprietários, que não lucravam com a exploração da força de trabalho de um escravo idoso. Somente no ano de 1888,
quando a princesa Isabel assumiu o trono na condição de regente, os abolicionistas conseguiram aprovar o decreto que dava fim à escravidão no Brasil. Apesar de conceder a liberdade para milhares, a chamada Lei Áurea não tratou de pensar ou garantir a inserção dos negros libertos na sociedade brasileira. Deste modo, a abolição não trouxe transformações significativas na vida dessa parcela da população. O Brasil viveu um longo período de escravidão e racismo, e o preconceito foram heranças maléficas dessa época. Após 100 anos da abolição, o negro ainda continuava sendo visto como uma raça inferior. De acordo com o IBGE, os negros e pardos representam a maioria da população brasileira. Porém, os negros correspondem a apenas 17,4% da população mais rica do país e atuam apenas em cerca de 18% dos cargos mais importantes. Vale ressaltar também que cerca de 80% das empregadas domésticas no Brasil são afrodescendentes. Os afrodescendentes representam ainda cerca de 63% dos mais pobres e 69% dos indígenas. A taxa de analfabetismo é outro problema. Enquanto os brancos é de 5,2% entre a população negra, esse índice sobe para 11,5%. A média de anos de estudo também é menor. Em 2013, a população branca tinha em média 8,8 anos de estudo. Já a população negra, 7,2 anos. Para mudar essa situação, projetos, convênios, revisão de conceitos e sua materialização em apoios e orçamentos estão sendo realizados de forma a se criar um ambiente melhor para os negros. Comunidades negras, rurais, urbanizadas em quilombos são importantes celeiros culturais por essa história e por isso estão sendo identificados em terras, estão sendo desmascaradas para este povo. Além disso, programas de capacitação profissional estão sendo desenvolvidos para esse grupo. O mapa da produção cultural negra e de sua história urbana e rural está sendo organizado e já parcialmente disponibilizado. O marco físico e, ao mesmo tempo, simbólico da nova postura do governo e a criação do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra. Outra importante ação do governo foi a criação de cotas para universidades e concursos públicos. Assim, isso possibilita que oportunidades de mudança social possam surgir para esses grupos. Desse modo, espera-se que a população negra tenha os mesmos direitos e a mesma qualidade de vida perante as outras raças, pois nenhuma é inferior à outra. A cultura africana chegou ao país, em sua maior parte, trazida pela escravidão africana na época do tráfico transatlântico de escravos. No Brasil, a cultura afro sofreu também a influência das culturas europeia e indígena.
de forma que características de origem africana em nosso país encontram-se em geral mescladas em outros. Entretanto, a partir de meados do século XX, as expressões culturais afro-brasileiras começaram a ser gradualmente mais aceitas e admiradas pelas elites brasileiras, como expressões artísticas genuinamente nacionais. O samba foi uma das primeiras expressões da cultura afro-brasileira a ser admirada quando ocupou a posição de destaque na música popular no início do século XX. Em 2003, foi aprovada a Lei de número 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, passando-se a exigir que as escolas brasileiras de ensino fundamental e ensino médio incluam no currículo o ensino da história e cultura afro-brasileira. De maneira geral, tanto na época colonial como durante o século XIX, a matriz cultural de origem europeia foi a mais valorizada no Brasil, enquanto que as manifestações culturais afro-brasileiras foram muitas vezes desprezadas, desestimuladas e até mesmo proibidas. Assim, as religiões afro-brasileiras e a sua arte marcial da capoeira foram frequentemente perseguidas pelas autoridades. Por outro lado, algumas manifestações folclóricas, como as congadas e o maracatu, assim como expressões musicais, como o lundu, foram toleradas e até estimuladas. Posteriormente, o governo da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas desenvolveu políticas de incentivo do nacionalismo, nas quais a cultura afro-brasileira encontrou caminhos de aceitação oficial. Por exemplo, os desfiles da escola de samba ganharam, nessa época, aprovação governamental através da União das Escolas de Samba do Brasil, fundada em 1934. Outras expressões culturais seguiram o mesmo caminho. A capoeira, que era considerada própria de bandidos e marginais, foi apresentada em 1953 por Mestre Bimba ao presidente Vargas, que então a chamou de único esporte verdadeiramente nacional. A partir da década de 1950, as perseguições às religiões afro-brasileiras diminuíram e a Umbanda passou a ser seguida por parte da classe média carioca. Na década seguinte, as religiões afro-brasileiras passaram a ser celebradas pela elite intelectual branca. As cotas raciais são ações afirmativas aplicadas em alguns países, a fim de diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais. Essas ações podem existir em diversos meios, mas sua obrigatoriedade é notada no setor público, como na entrada em universidades, concursos públicos e bancos. As cotas raciais são uma medida de ação contra a desigualdade, um sistema que privilegia um grupo racial em relação a outro grupo, oprimido perante a sociedade. Para que essas pessoas usufruam das cotas, elas devem assinar um termo, em que se autodeclaram negras, indígenas ou pardas, e então a garantia documental do uso dessa política afirmativa será essa. No Brasil, a desigualdade abrange o âmbito econômico, social e a educação. Negros e pardos representam 53,6% de toda a população brasileira, e mesmo sendo a maioria,
está numa minoria de espaços considerados importantes, como chefias de empresas e outros cargos de relevância social. Apenas 12% da população preta e 13% da parda tem ensino superior, enquanto entre os brancos o número é de 31%. A diferença no nível de escolaridade se reflete também na renda, onde o salário da população preta e parda equivale a 59,2% da população branca. Em 2013, a PEC 66 foi aprovada, transformando em lei a reivindicação de empregadas domésticas que há décadas lutavam por direitos trabalhistas. Não por acaso, as mulheres negras compõem a maioria de trabalhadores do lar, 61,7%. E mesmo com o avanço trazido pela proposta de emenda constitucional, a realidade permanece distante do desejo. As funcionárias que exigem seus direitos muitas vezes acabam despedidas e, sob ameaças e assédio moral, é difícil. O debate interno dentro do feminismo negro e entre pessoas negras sobre as múltiplas faces do machismo é bastante inflamado. Grande parte da luta feminina se dá contra o sexismo, a imposição de papéis e a violência. Só que o problema é ainda mais profundo e há um incômodo severo por parte de muitas mulheres negras que se sentem rejeitadas pelos homens negros. A ideia de que são sexualmente usáveis e descartáveis é tão forte que a confirmação rompe as paredes dos grupos militantes. O censo 2010 revelou que as mulheres negras são as que menos se casam, sendo a maioria na categoria de celibato definitivo, ou seja, que nunca tiveram um cônjuge. Querem mandar no que eu visto, querem julgar quem eu sou, querem anular o que eu conquisto e que eu fique só com o que sobrou. Pode procurar nos registros meu que fazem cal na sacou. E se você é mais um tipo eu, resista onde quer que for, porque somos todos alvos, somos todos alvos, aqui somos todos alvos, somos todos alvos, aqui somos todos alvos, somos todos alvos, aqui somos todos alvos, somos todos alvos, aqui. Um dos 5 moleque no carro no Rio, podia ser eu, ou o Douglas que se foi no Jardim Brasil. Podia ser eu, outro inocente morto à noite e ninguém viu. Podia ser eu, e nenhum desses casos cê nada sentiu. Só se fosse eu. Faz tempo que a rua não é fábula, vim tipo rábula, pelos meus com discurso pra encabular conteúdo. Boy, sento rábula e me escuta, cansei do estábulo, não vou te adular. Com essa estábile em mãos escrevi coisas que me levaram a confabular. Na facu que você curte cabular. Falemos de chances, mas aviso, não existe igualdade pra quem tem que correr atrás de quase 400 anos de prejuízo. Cê não sabe o que é isso, já antecipo. E nem ser seguido na loja pelo segurança que é do seu bairro e acha que conhece seu tipo. Se chama inversão de valores ou show de horrores, quando a definição de suspeito vem com uma tabela de cores. Sua justiça morreu quando o embrião, sua lei já falhou no protótipo. E o azar é daquele que assim como eu se encaixa no estereótipo. Ótimo. Querem mandar no que eu visto, querem julgar quem eu sou, querem anular o que eu conquisto e que eu fique só com o que sobrou. Pode procurar nos registros meu que fazem cal na sacou. E se você é mais um tipo eu, resista onde quer que for, porque somos todos alvos, somos todos alvos, aqui somos todos alvos, somos todos alvos, aqui somos todos alvos,
alvos aqui. Pela roupa que eu visto, a quebrada que eu moro e a cor que eu sou. O tira me para enquanto a filha dele deve tá querendo colar no meu show. Imagina que louco durante o café da manhã, quando ele vai ler o jornal e vê minha foto na capa, e não é por óbito nem motivo criminal. Mais um igual tantos, que já levou tantas portas na cara que perdeu a conta. Minha vingança é estilo Cobra Shir, só de eu tá aqui representa uma afronta. Agora me conta, olha pro mundo de ponta a ponta e vê como é sujo. Quantas Cláudias se foram antes de ter a chance de ser Thaís Araújo. Falemos de chances, pra você que esbraveja com raiva que é contra as cotas. Quantas vezes você já teve que provar que o que é seu, quase mostrar nota. Quantas vezes você acordou pra trampar, passou 2 horas só no caminho, e no vestibular disputou com quem acordou mais de 2 horas e foi pro cursinho. Fica facinho assim, e a mentalidade aí se define quando gente igual eu só te serve se tiver fazendo gol pelo seu time. Esse estereótipo é baseado em séculos de história controversa, e se você que abraça não sabe, já sei quem tem mais que ir nessa conversa. Querem mandar no que eu visto, querem julgar quem eu sou, querem anular o que eu conquisto e que eu fique só com o que sobrou. Pode procurar nos registros meu que fazem com a nossa cor. E se você é mais um tipo eu, resista onde quer que for, porque somos todos alvos, somos todos alvos, aqui somos todos alvos, somos todos alvos, aqui somos todos alvos, somos todos alvos, aqui somos todos alvos, somos todos alvos. Ô maloqueiro, aonde quer que vá fique ligeiro, as ruas não estão de brincadeira, vizinhos nos veem como forasteiros. Ô maloqueiro, aonde quer que vá fique ligeiro, as ruas não estão de brincadeira, vizinhos nos veem como forasteiros.